purga de máquinas injetoras ou máquinas extrusoras, que é aquela limpeza que a gente faz na máquina, normalmente quando existem trocas de materiais ou trocas de cores, é vista em muitos casos como uma tarefa adicional que é inevitável, é necessária, mas que precisa ser feita com o material mais barato possível e mais rápido para que a gente possa iniciar novamente a nossa produção. Mas você sabia que, se feita com os materiais adequados e com os procedimentos corretos, a limpeza de máquina, a purga, pode ser um grande aliado no aumento da sua produtividade e principalmente para te ajudar a ter mais dinheiro em caixa no fim do mês? Pois é nesse vídeo que você vai conhecer como fazer isso. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de limpeza de máquina, a famosa purga, que é realizada nos processos de injeção, processo de extrusão, processo de sopro, sempre que você precisa trocar de um material para outro ou quando você precisa fazer uma troca de cores no seu processo. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito e quiser saber como esse processo de purga pode te ajudar a economizar tempo, ganhar mais produtividade e principalmente ganhar mais dinheiro no seu processo, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Mas eu preciso te lembrar que esse vídeo é patrocinado integralmente pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, que vão te ajudar a ter um processo de purga, uma limpeza de máquina ainda mais eficiente. E olha só, os contatos da Eudrix estão aparecendo aqui embaixo. Guarda esses contatos, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo, depois de conhecer como utilizar os compostos de purga da forma correta, na purga, na limpeza da sua máquina, vai te ajudar a ter mais produtividade e mais ganho financeiro. Eu tenho certeza que ao final do vídeo você vai querer entrar em contato com a Eudrix e solicitar uma visita técnica e amostras para testar a Asa Clean no seu processo. Fechado? Então, os compostos de purga Asa Clean e Eudrix Plásticos estão aparecendo aqui embaixo os contatos para você poder solicitar a sua visita assim que esse vídeo acabar. Muito bem, vamos lá. Mais alguns recados importantes aqui do canal antes da gente entrar no nosso conteúdo. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já faz a sua parte, deixa a sua curtida, o seu comentário, pega o link desse vídeo e compartilha com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos nos seus grupos de discussão técnica, nas suas redes sociais, e dessa forma esse vídeo ganha mais relevância, atinge um número cada vez maior de pessoas e a gente dissemina informação técnica de qualidade muito importante para os profissionais da indústria de plásticos poderem se capacitar cada vez mais. Me segue também no Instagram para receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados no meu canal, quer patrocinar o canal e me ajudar a continuar criando vídeos como esse que ajudam a indústria de plásticos a ser mais produtiva, mais eficiente, contribuem com o melhor conhecimento da sociedade a respeito dos nossos materiais e ainda ter a sua marca divulgada aqui no meu canal para gerar mais negócios dentro da nossa indústria, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Finalmente, conheça o novo portal dos meus cursos online, que é o portal EAD da Talk Plast. Os links estão na descrição desse vídeo e lá você vai encontrar os meus cursos na área de injeção e na área de moldes de injeção para poder se capacitar cada vez mais e se tornar um super profissional da indústria de plásticos. Fechado? Muito bem, vamos entrar no nosso conteúdo então, falando a respeito da limpeza de máquina e dos compostos de purga, como eles podem te ajudar a fazer esse processo ainda mais eficiente. Você pode baixar o PDF dessa aula aqui na descrição do vídeo e a apresentação está na tela. Agora para você, os compostos de purga Asa Clean e como eles podem te ajudar a economizar tempo e dinheiro no seu negócio. Lembrando que é um conteúdo patrocinado pela Eudrix e pelos compostos de purga Asa Clean. Olha aqui os contatos, guarda esses contatos, porque como eu te falei, eu tenho certeza que você vai se interessar e vai solicitar uma visita e uma amostra no final desse vídeo. Legal?
Muito bem. O processo de purga muitas vezes é visto como algo inevitável, ou seja, eu preciso fazer, eu preciso limpar a minha máquina para trocar de material, trocar de cor, mas é visto como um custo, como algo que incomoda. E por esse motivo, muitas vezes, ele é tratado de forma a ser feito com um material mais barato, que vai ter o menor custo associado, e de forma mais rápida, para eu iniciar a produção o mais rápido possível. Mas nem sempre esse é o caso. Quando feito da forma certa, com os materiais e técnicas adequadas, aí sim a limpeza da máquina, a purga, vai ser muito mais eficiente e vai te trazer muitos mais benefícios. E é isso que eu quero mostrar para você agora. Bom, a purga ela não é só mais uma operação, ela não é só mais uma atividade do setup. Ela é sim parte importante do setup da máquina. Tá? Então, limpar a máquina é uma parte, eu diria até, fundamental para quando você vai trocar de material, sair de um material e entrar com outro, sair de uma cor e entrar com outra. Tá? Ela pode minimizar esforços de manutenção da sua máquina. Aquelas paradas que acontecem eventualmente para limpar melhor a máquina porque está saindo pintinha preta, né? Ou quando você tem uma manutenção preventiva e precisa, por exemplo, sacar a rosca da máquina, fazer uma purga adequada, uma limpeza de máquina adequada antes dessa manutenção vai facilitar essa operação de sacar a rosca e, com isso, fazer com que a parada para manutenção seja diminuída, contribuindo também com a sua produtividade e com os seus custos. Contribui com a segurança, porque a gente evita de expor materiais plásticos que vão ficar expostos à temperatura por muito tempo e com isso podem se degradar, gerar gases que vão ser expulsos violentamente pelo bico da máquina ou até mesmo pelo funil, como eu já vi acontecer, e isso pode ser uma questão importante de segurança. Fazendo a purga, a limpeza da forma correta, a gente minimiza a chance disso acontecer, tá? A purga bem feita é fundamental para a sustentabilidade porque ela vai consumir menos materiais, vai fazer com que esse processo seja mais rápido, consumindo menos energia e, por isso, economizando os recursos que são cada vez mais escassos, economizando tempo e dinheiro no seu processo e ainda, de quebra, trazendo uma pegada ambiental menor também para o seu negócio, contribuindo com a sustentabilidade da sua empresa, tá? E é óbvio que uma limpeza, uma purga bem feita, envolve custos. O primeiro custo que normalmente vem à mente é o custo de material, né? E normalmente, e a gente vai ver isso em mais detalhes, esse é o custo que a gente traduz para purga, para limpeza da máquina, ou seja, quanto custa limpar a máquina? Quanto eu gasto de material? Quanto esse material custa por quilo? Esse é o custo da minha limpeza. E a gente vai ver que, na verdade, esse é o menor custo, é o custo que tem o menor impacto no seu processo de limpeza. Na verdade, o grande custo está envolvido com o tempo que se leva para fazer essa limpeza e que você perde depois, durante o processo, com uma limpeza que não foi adequada. Legal? Muito bem. Então, a purga a gente pode ver aqui que ela não é simplesmente uma operação, ela é uma parte fundamental para você garantir a qualidade do seu processo. Um outro ponto muito importante para você poder entender os benefícios de uma limpeza bem feita é conhecer o seu processo de injeção, de extrusão, de sopro, o que seja. Primeiro, para você poder implementar ações de otimização que realmente tragam benefícios para o seu processo. Implementar um processo de limpeza bem feito, você, para medir os benefícios, precisa saber como é antes e como vai ficar depois. E para isso você precisa saber quais os materiais que você utiliza na sua máquina, para você ter uma ideia de quantas vezes você vai precisar fazer trocas, né? Quanto que você usa de cada material, né? Isso vai te dar um panorama para você poder medir, primeiro, de novo, quantas trocas potenciais existem no seu processo, e quanto você está perdendo desses materiais nessas trocas. Tá? Então, tenha esse processo, essa informação mapeada. Quais são as suas perdas? Quanto de material você perde durante o seu processo? Seja no setup de máquina, no processo propriamente dito, por defeitos que saem ao longo da produção, né? Quais são os motivos dessas perdas?
O que está atrelado a essas perdas? Não basta saber quantos quilos de material você perde, mas também por que você está perdendo essa quantidade de material. Então é importante ter esse histórico. Você tem isso daí na sua fábrica? Deixa um comentário aqui embaixo, me fala como você controla esses dados no seu processo, tá? Quais são os custos do seu processo? Quanto custa a sua hora-máquina, sua mão de obra, os materiais que você consome, os tempos mortos, aqueles tempos que a máquina está lá parada, sem fazer nada, muitas vezes parada para manutenção corretiva ou parada porque deu algum problema de qualidade, né? Então, quanto custa tudo isso no seu processo? É importante você ter isso mapeado, tá? Quantas paradas de máquina acontecem no seu processo? Por vários motivos, seja por manutenção preventiva, manutenção corretiva ou por problemas de qualidade, de contaminação e etc, né? Você tem isso mapeado? É importante você saber exatamente quantas paradas de máquina acontecem ao longo do seu processo. E isso é importante por quê? Porque você não pode gerenciar o que você não mede. Você não consegue garantir eficiência no seu processo, implementar ações de otimização do seu processo e economizar tempo e dinheiro se você não sabe como hoje o seu processo funciona. E ao longo desse vídeo eu vou te mostrar várias oportunidades de otimização e de ganhar tempo, produtividade e dinheiro no seu processo de moldagem, injeção, extrusão, sopro, seja ele qual for, implementando técnicas adequadas de limpeza de máquina, mas se você não tiver essas informações, vai ser muito difícil de você comparar os ganhos reais que você teve, ou até mesmo de enxergar aonde estão os problemas que precisam ser atacados no seu processo. Então a primeira mensagem é: tenha esse mapeamento do seu processo, tá? Agora existe um outro conceito que muitas vezes é equivocado, e eu já mencionei isso para você, que normalmente as empresas consideram que o custo da limpeza é igual ao preço que se paga por quilo do material, vezes a quantidade de material que a gente usa para limpar a máquina que é utilizada, tá? Então, aqui eu quero fazer essa diferenciação para você. O quanto custa limpar a sua máquina? Não é simplesmente o quanto de material de purga você utilizou vezes o preço por quilo desse material. Envolve muito mais coisa. Envolve o tempo que se leva para trocar, para fazer a troca, seja de material, seja de cor. Então eu parei a máquina agora. Quanto tempo leva para eu trocar se eu for fazer uma troca de material? Quanto tempo leva para trocar se eu for fazer uma troca de cor? Esse tempo tem que ser levado em conta. E não só a quantidade de material que eu vou utilizar, não só o custo desse material que eu vou utilizar, e eu vou mostrar exemplos para você de como isso funciona. Tá? O mesmo para cor. Às vezes o tempo para trocar de material é diferente do tempo para trocar de cor. Cores diferentes podem exigir tempos diferentes, então é importante ter esse mapeamento, e isso sim envolve o custo da limpeza da sua máquina. Quanta sucata é gerada? Né? Quanto você gera de borra no momento que você está fazendo a purga da sua máquina? Né? Então, você vai gerar uma quantidade de material e você precisa saber quanto de material você está utilizando. Lógico, a gente falou que esse é o impacto menor, mas existe e você precisa saber. Quais que são os problemas de processo relacionados à limpeza ineficiente? Tá? Então, você vai ter ali um desvio de cor que veio porque a máquina não foi bem limpa, ou aquela cor que você limpou, começou a produzir e depois de uma meia hora ela começa a sair de novo. Tá? Então, é importante você ter isso mapeado. Acontece esse problema? Quanto? Qual é a frequência que esse problema acontece? Mesmo acontece com impurezas, aquelas pontinhas pretas que vão saindo eventualmente ao longo do processo, talvez por uma limpeza que não foi bem feita, material que ficou parado na máquina e foi queimando e ao longo do tempo ele vai soltando essas pintinhas pretas, né? Podem ser imediatos ou podem ocorrer ao longo do tempo. É aquele problema que trocou, você iniciou o processo de produção e ele está ali, você ainda não está mais em setup, mas você não consegue engrenar a qualidade desejada, ou aquele que você inicia a produção e ele vai aparecer ao longo do tempo, vai aparecendo aí depois de 2 horas, depois de um turno de trabalho e continua saindo e atormentando a sua operação durante o tempo. Tá? Então é importante mapear esses problemas. Tempo de máquina parada, né? Quanto tempo você vai parar a máquina para fazer a limpeza, para fazer essa troca de material ou troca de cor? Tá? Então é importante ter isso daqui e mapear quanto custa esse tempo de máquina parada.
para o setup e também devido a problemas de qualidade. Se você tem problemas que podem ser associados à limpeza inadequada e a máquina para ao longo do seu processo porque teve uma contaminação de cor, porque teve pintas pretas, porque teve alguma coisa relacionada à limpeza mal feita, essa parada de máquina deve ser contada como custo de uma limpeza também, tá? E além do custo de hora máquina, deve contabilizar o custo da não produção. Ou seja, muitas vezes a máquina parou, né? Então você tem ali a máquina que está parada, tem um custo, tal, mas quanto de dinheiro você está deixando de ganhar por ter essa máquina parada? É o custo de oportunidade de uma máquina parada. Você precisa contabilizar isso para ter realmente quanto custa a sua limpeza e não simplesmente considerar o preço por quilo do material que você vai utilizar para limpar como sendo o custo do seu processo de purga, tá certo? Esse é um conceito que precisa ficar muito claro para você poder realmente entender e visualizar os benefícios de uma limpeza bem feita, tá? Agora, por que então que a gente vai utilizar um composto de purga? Por que a gente vai utilizar em particular os compostos de purga Asa Clean? Primeiro, existe uma diversidade de tipos específicos para cada necessidade. Esse é um diferencial muito grande e o pessoal do Eldrix vai poder te ajudar a escolher o tipo mais adequado para a sua necessidade. Depois a gente pode fazer um vídeo só falando dos diversos tipos diferentes de compostos de purga Asa Clean. Eles envolvem a limpeza mecânica ou uma limpeza química, para casos específicos, casos que realmente precisem de uma limpeza bastante específica. Tá? Então isso aqui já é um diferencial bastante grande. Ao passo que se você vai utilizar uma resina de moldagem convencional, vai utilizar um polietileno, vai utilizar um poliestireno para fazer a sua limpeza, é um material que está lá, ele não está desenhado especificamente para fazer a limpeza. Ele está quebrando um galho ali. Aqui não, ele foi desenhado especificamente para isso e para cada situação diferente a gente tem um composto de purga diferente. Então é a primeira vantagem disparado aqui em usar esse material. Tá? Existem também procedimentos específicos definidos para maximizar a eficiência. Então, alguns compostos você vai ter que dosar, deixar ele um tempo agindo, depois fazer a purga. Existe um procedimento de temperatura que você vai ajustar na máquina para que ele seja mais eficiente, ajustar a temperatura naquelas regiões que precisam de uma limpeza mais profunda. Tudo isso orientado pelo suporte técnico da Eldrix vai te fazer um processo de limpeza muito mais eficiente. Então não é simplesmente jogar o material ali e purgar e tirar ele da máquina até você visualmente ter uma mudança de aspecto do material. Existe um procedimento específico e quando você adquire esses compostos de purga, você recebe essas instruções de como utilizar o material e isso vai te garantir uma eficiência muito maior também, tá? Existe a possibilidade de selagem da máquina, a gente vai ver o que é isso, mas é basicamente depois que você faz a limpeza por uma parada mais prolongada de máquina, num fim de semana, por exemplo, ao invés de deixar material plástico parado ou simplesmente esvaziar o canhão da máquina sem fazer uma limpeza, é você deixar um composto de purga descansando ali dentro do canhão da máquina, com a máquina obviamente desligada, mas deixar esse composto de purga lá dentro, de forma que no reinício você não precise purgar material, e sim simplesmente aquele composto de purga que ficou descansando dentro da máquina, e isso tem uma eficiência muito maior e acelera o reinício de processo. Tá? Os materiais de moldagem que são normalmente utilizados para limpeza, como por exemplo polietileno, poliestireno e até materiais exóticos, abrasivos, até milho de pipoca eu já vi ser utilizado para limpeza da máquina, esses materiais não são projetados para limpeza, eles não são eficientes, eles não atingem regiões de fluxo não preferencial. O material plástico ele vai sempre fluir pelo caminho de menor resistência. Então tem áreas do canhão da máquina em que o material não vai atingir e não vai limpar com eficiência. O material plástico sempre vai fluir pelo caminho de menor resistência. Então ele vai fluir sempre pelo meio de canais de fluxo. E nas regiões em contato com partes metálicas, normalmente fica um filme de material de produções anteriores, de materiais, de cores anteriores. E é exatamente esse material aqui, que o material de moldagem não foi desenhado para tirar, que eventualmente vai contaminar com cor ou com partículas estranhas o seu produto. Particularmente ocorrem em bases de filetes da rosca, na parede do canhão, na região do anel de bloqueio, que são
partes móveis da máquina que nem todo o material consegue preencher ali e percorrer todos esses caminhos de forma eficiente, e regiões do bico da máquina onde a gente não tem a rosca, principalmente fazendo a raspagem dessa região. Então todas essas partes da máquina não são atingidas com eficiência por materiais de purga, materiais de moldagem, que não são desenhados para eliminar todas essas impurezas. Tá? Já os compostos de purga são desenhados exatamente para atingir essas regiões com maior eficiência e com maior trabalho para poder arrancar todas essas impurezas. Tá? Então, esse é o motivo principal de você utilizar o material de purga, o ASACLEAN, porque ele foi desenhado para limpar o canhão da sua máquina. Agora eu quero trazer alguns estudos de caso para você ver como o uso desses compostos realmente traz o benefício para você. Aqui eu tenho um primeiro estudo de caso que envolve simplesmente adotar procedimentos de limpeza diferentes. Tá? Eu tenho duas máquinas aqui e esse gráfico mostra a porcentagem de defeitos que foram encontrados ao longo da fabricação. Aqui é o início do processo, começo do ano, tá? Parada de fim de ano, a máquina ficou parada, não foi feita aquela selagem da máquina que a gente falou, então a máquina ficou parada ali, provavelmente tinha algum resíduo de material anterior, de cores anteriores. Start na máquina, nível de rejeito lá em cima, muito nível de problemas, até que a gente consiga realmente entrar no esquema e a máquina limpar naturalmente ali, vai um tempo muito grande e aí o nível de defeitos vai caindo. Depois, essa máquina azul aqui, ela teve a rosca trocada e a gente percebe que um pouquinho antes começou-se a perceber um aumento novamente do nível de defeitos, associou, preciso trocar a rosca da máquina, está tendo muita pinta preta, provavelmente teve um desgaste, troca a rosca da máquina, puf, o nível de defeitos vem aqui para baixo de novo, tá? Depois de passado certo tempo, algo como 5, 6 meses, essa rosca apresentou defeito novamente e uma nova rosca foi instalada. É muito comum esse período de 6 meses, quando a rosca trabalha com materiais abrasivos, materiais reforçados com fibra de vidro, ela apresenta de fato um desgaste e isso vai fazer com que mais material fique acumulado em algumas regiões e a limpeza da máquina fique cada vez mais difícil. Tá? Agora, nesse ponto, além da troca da rosca, também foi instituído um novo procedimento de limpeza com os compostos de purga ASACLEAN. E aí olha o que aconteceu. O nível de defeito que andava aqui na casa dos 4, 6, para essa outra máquina aqui, uma média de uns 10 até 18% de defeito, caiu aqui para níveis abaixo de 1%, simplesmente implementando um procedimento de purga adequada com os compostos de purga ASACLEAN. Inclusive, essa máquina que precisava de trocas regulares de rosca passou a não precisar mais, pelo menos que essa rosca fosse trocada com tanta frequência por conta dos problemas de qualidade. Então, aqui você consegue ver o grande benefício que ele trouxe, né, que esse procedimento de limpeza com composto de purga trouxe para o processo. Um outro caso, caso 2, que envolve a selagem da máquina. Então, como eu falei, em paradas longas, por exemplo, vai parar a máquina para um fim de semana, ou vai parar por um feriado, paradas de fim de ano. Tá? Nesse caso aqui, a máquina trabalhava com ABS a 240 graus, e nessa parada, o que foi feito? Foi feita uma purga e aquele resíduo de material que sobra ali na rosca foi deixado no fim de semana com as resistências desligadas. Então, fez a purga, parou ali, bonitinho, desligou a resistência, vamos embora. Então, olha aqui o que acontece. O ABS, você vê que é pouquinho material, é uma quantidade realmente residual, mas depois de 1 hora, o material já começou a apresentar sinais de degradação. Depois de 5 horas, essa degradação ficou severa. E, ao reiniciar a máquina, foi feita uma purga com poliestireno. Não estou nem usando um composto de purga ASACLEAN. Foi feita uma purga com poliestireno. E a gente vê aqui que boa parte desse material saiu, mas ficam resíduos exatamente naquelas regiões, como a gente mostrou anteriormente, que são de difícil acesso. O material de moldagem não é feito para chegar aí. Tá? Então, isso aqui vai continuar saindo por um longo período de tempo e, eventualmente, ao longo da sua produção, você vai ter contaminação por essas marcas aqui mais escurecidas, que é material degradado. Agora, se você fizer a selagem da máquina com composto de purga, olha o que vai acontecer. Você limpa a máquina, faz a purga e deixa o composto de purga dentro da máquina, dentro da rosca,
para essa parada mais longa. Depois de uma hora, o composto de purga está aqui, ó, inteirão, ele tem essa estabilidade para poder, ele é feito para isso, tá? Depois de 5 horas, não tem uma degradação significativa. E olha aqui, quando eu reiniciei, fazendo a purga com poliestireno, mas o composto de purga já estava lá dentro, a rosca limpinha, tá? Então, esse processo, esse reinício aqui vai ser muito mais rápido, muito mais produtivo e você não vai ter uma perda de tempo, perda de produtividade, problemas de qualidade que vão se perdurar muitas vezes ao longo de toda a produção das suas peças. Tá? Então esse é um exemplo muito interessante, qualitativo, né, de uma selagem de máquina feita com os compostos de purga. Agora eu quero mostrar um vídeo, dá uma olhada aqui do lado, nesse vídeo de uma troca de cor feita com composto de purga Asa Clean. Uma troca de vermelho para natural. Aqui é o polipropileno. Dá uma olhada como esse vídeo é interessante. Olha lá, a gente está purgando a máquina, o vermelho é uma cor difícil de ser trocada, e aí você percebe que na primeira purga do canhão aqui, a gente já começa a ver a troca de cor, mas ainda está um pouquinho vermelhinho ali, ainda tem alguma coisinha saindo. Mas perceba, agora a gente vai carregar o canhão novamente, está fazendo a dosagem com mais um canhão de material de purga, e aí, olha só o que acontece. Na próxima purga, a gente tem praticamente o material limpo. Dá uma olhada aí. Olha lá, o material acabou de ser carregado e purga. Olha lá, branquinho, composto de purga totalmente livre da cor vermelha. A gente agora pode simplesmente parar o processo de purga com basicamente 2 canhões de material. A gente fez a limpeza completa, essa troca de cor do material, saindo de uma cor vermelha para uma cor natural. Tá? Então, olha, você vê o material totalmente limpo. E a gente pode fazer, inclusive, a limpeza da câmara quente. O estudo de caso número 4 é uma purga de câmara quente que utilizava o poliestireno de alto impacto, saindo de uma cor escura, né, uma cor mais preto, com negro de fumo, para uma cor natural. Dá uma olhada aqui na parte de baixo, você consegue perceber o material já na cor preta e já saindo ali dentro da câmara quente, o material na cor natural, composto de purga na cor natural. Basicamente aí com pouquíssima quantidade de material, o composto de purga pode ser utilizado para purgar a câmara quente diretamente, olha lá. Tá? Então um outro caso muito interessante, outro caso qualitativo. Agora eu quero mostrar um caso quantitativo para você. Tá? Qual é a economia no processo completo de extrusão? Então olha só, lembra, o custo de limpeza não é só o custo do material. Olha quantos itens de custo a gente tem no processo de limpeza de máquina, particularmente no processo de extrusão. Então a gente tem o tempo para troca de cor. A gente tem uma purga com resina, um polietileno, um poliestireno, que vai levar 2 horas, e uma purga com Asa Clean, que vai levar meia hora. Tá? Então o tempo vai ser muito mais rápido. Bom, se eu tenho um custo de hora-máquina de R$100, $100 por hora da máquina parada, se eu levo 2 horas, eu tenho um custo de R$200, 200 dinheiros. Se eu levo meia hora, eu tenho só um custo de 33 dinheiros. Ou seja, eu tenho aqui menos de 1/4 do custo que eu tenho limpando com material de moldagem tradicional. Só pensando no tempo que eu levei para fazer essa limpeza. Aí se eu levo em conta a quantidade de material. Aqui eu usei 24 libras de material. É algo como 12 quilos de material. Aqui eu só usei 5 libras, algo como 2,5 kg de material. Então eu já usei uma quantidade de material muito menor. O custo desse material é de 0,75 por libra e aqui é de 5 por libra. Tá? Então, se você só levar em conta o custo do material para fazer essa limpeza, realmente não vale a pena. Você está gastando mais de material com um composto de purga do que com uma resina. Mas, ao levar em conta todo o processo, o seu custo de limpeza com um composto de purga foi só de R$ 58,35 comparado com 218 dinheiros para fazer essa limpeza quando você leva em conta o processo todo. Tá? Então, atenção, monitore o seu processo, tenha esse mapeamento muito em dia para você poder
entender esses custos, tá? Agora, suponha esse processo com 5 trocas por semana. Você vai trocar de cor 5 vezes por semana, uma vez por dia, e 48 semanas produtivas no ano. Então, você vai ter aí várias e várias trocas no ano. Vão ser 240 trocas de cor no ano. Não é algo muito fora da realidade de alguns tipos de produtos, tá? Então, 240 trocas por ano. Se você tem esse custo de troca, você tem 52.500 dinheiros de custo para purgar com resina, de moldagem, com polietileno, com poliestireno, tá? Se você usar um composto de purga Asa Clean, que sim, é mais caro no preço por quilo, mas te traz muito mais eficiência, o seu custo vai ser só de R$14.000, quando a gente olha para o ano inteiro. Isso dá uma diferença de 38.500 dinheiros, reais, dólares, ou de 73%. Agora multiplique isso daqui pela quantidade de máquinas que você tem aí no seu parque e vê qual a economia de dinheiro que você vai ter no fim do ano. Pode ser um valor gigante. E agora eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou. Ficou com vontade de testar o Asa Clean, não ficou? Entre em contato com o pessoal da Eldrix. Deixa um comentário aqui embaixo no vídeo, dizendo como esse conteúdo te ajudou no seu dia a dia, dizendo como foi a sua experiência com os compostos de purga Asa Clean. E também me fala a respeito de outros conteúdos que sejam do seu interesse para preparar vídeos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Entre em contato com o pessoal da Eldrix Plástico, solicita sua visita, sua amostra de Asa Clean. Conta sua experiência aqui pra gente. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.